Sejam bem-vindos ao canal Universo Surpreendente. Se você gosta de vídeos como esse, inscreva-se e não esquece de deixar o gostei, que assim você dá aquela força pro canal. O Nate já começa o vídeo dizendo: "Meu Deus do céu, o que é isso?" E mesmo antes dele terminar a frase, ela pergunta o que ele está querendo. Ele fala que só está tentando conhecê-la e pergunta o nome dela. Ela fala que ele está muito perto e que está invadindo o espaço dela. Ele fala que o nome dele é Nate e que ele quer falar com ela rápido. E sem nenhuma paciência, ela pergunta para ele afinal de contas o que ele quer. E depois que ele fala que está tentando conhecê-la, ela fala que não tem nada a ver com ele e que precisa ir embora. Mas quando ele destrava a porta do carro, ela volta e pergunta qual o nome dele. Ele fala que o nome dele é Nate e pergunta qual o nome dela. E quando ele pergunta para onde ela estava indo com tanta pressa, ela fala que estava indo pegar o carro dela para ir para casa. Então ele pergunta se ela tem algum plano. Ela diz para ele que só estava indo para casa descansar e pergunta para ele se ele quer ir para algum lugar. ¿Unos qué? Unos preservativos. Ele fala que não tem planos e que eles podem pensar em alguma coisa para fazer. E em seguida ele fala para ela que ele quer tirar uma foto dela na frente do carro. Ele fala que ficou muito bom e que encontrou a modelo perfeita para o carro dele. E em seguida ele fala para ela que ela pode abrir a porta do carro. Agora ela diz para ele que já esteve em muitos carros como esse, mas depois fica sem saber muito bem como abrir a porta do carro. E dentro do carro ele pergunta para ela por que ela não quis parar para falar com ele. E ela responde dizendo que ela pensou que ele era um cara sem dinheiro. Ele fala que está sentindo que ela não está com ele exatamente por causa dele. E ela diz que sim, fala que eles vão sair, vão fazer compras e que ela vai passar o tempo dela com ele. E nessa hora ele pergunta para ela se não fosse o carro dele, se ela estaria conversando com ele. E de uma forma muito fria, ela simplesmente diz que não. E depois que ele fala para ela que ela está fazendo ele pensar que ela é uma interesseira, ela fala que tudo bem. E ele fala para ela que ele realmente não gosta de interesseiras. Ele fala que ainda não sabe o que ela ainda está fazendo dentro do carro dele. E quando ela pergunta se ele vai expulsá-la do carro e ele diz que sim, ela fala que provavelmente esse carro é alugado. Ele fala que o carro é dele mesmo e depois pede para ela para quando ela sair fazer a gentileza de fechar a porta do carro dele. E aqui, como vocês podem ver, mais um namorado recorrendo ao Argen para tirar aquela dúvida do coração e ter certeza que a namorada é fiel. Ou talvez não. Oh, é uma péssima ideia. É sério, é uma péssima ideia. Você não faz isso, pelo amor de Deus. O Argen já começa se ajoelhando na frente dela e pergunta se a Kang é nova e fala que ela é muito bonita. Em seguida ele fala também que é novo na área e pergunta o nome dela. E quando ele se levanta, ele fala para ela que está numa viagem de negócios e que veio no seu jato particular. E fala que ele está ali para saber se ela gostaria de fazer um cruzeiro com ele. E depois que ela fala que tem namorado, ele até faz outras tentativas, mas não insiste muito, porque ele pretende usar um outro argumento mais convincente. Agora ele fala pra ela que ele ia pegar o carro dele, mas que ele tá com a mochila muito pesada e que ele sente muita dor nas costas. E pergunta pra ela se ela poderia ficar com a mochila dele, que não vai demorar mais do que 3 minutos. E ela fala que é claro e que vai ficar ali esperando ele voltar. E agora ele para o carro e fala para ela que não encontrou estacionamento perto dali, e agradece por ela ter segurado a mochila para ele. E ela pergunta para ele para onde ele vai, e ele responde dizendo que tem uma reunião agora.
E quando ela pergunta se ele ainda quer tomar um café, ele fala que não sabe se ainda vai ter tempo, e pergunta por quê. E mesmo sem fazer muito sentido, ela fala que gostou do carro dele. Ele fala que, como ele disse, realmente agora não dá, mas pega o número dela e fala que daqui 1 hora vai ligar para ela. E depois que passa aproximadamente 1 hora, eles voltam a se encontrar. Ele pergunta sobre o que ela acha deles irem para casa dele, que ele vai pedir pro chefe de cozinha dele fazer uma comida que ela vai gostar. Mas ela diz para ele que eles podem sair só para tomar um café mesmo. Ele fala que se ela preferir, o chefe também pode levar o café na cama para os dois. E ela começa a rir e fala que o café que ela está falando é bem diferente disso. Bom, e agora é a melhor parte, ele fala para ela que quer tirar uma foto dela perto do carro. Mas quando ele pede para ela dar uma olhada na foto, ela toma um susto. É igual, então não tenho o que falar. Nossa, cara, tô nervosa. Tem coisas que realmente é difícil de explicar. Ele fala que ela fez ele passar muita vergonha entrando no carro do primeiro cara que apareceu. Ele fala que não quer ficar perto dela e que prefere nem dar o nome pro que ela fez. E depois de tudo isso, pelo visto, o namoro terminou por aqui mesmo. Esse vídeo começa com o TK tentando pegar o número dessa garota, mas ela diz pra ele que ele nem sequer faz o tipo dela. Ele pergunta pra ela se ela não quer pensar melhor sobre isso, mas ela fala que não e diz que nem gosta de homens e fala também que tem namorada. Ele fala que está tentando encontrar uma namorada e que ele gostou muito dela e que ela deveria dar uma chance para os dois. E ela pergunta pra ele desde quando ele está seguindo ela. Ele fala que estava caminhando e decidiu falar com ela e que ele nunca teve medo de se aproximar de uma garota que ele tenha gostado. Ela fala que também não tem medo, mas como ela já disse, ele não faz o tipo dela. Mas agora ela volta como se não tivesse acontecido nada e fala pra ele, e aí? E ele pergunta o que ela quer dizer com e aí? E ela fala que ele realmente conseguiu chamar a atenção dela. Mas tá mais do que claro que o que chamou a atenção dela foi o carro dele. Ele fala que tentou de tudo pra falar com ela, mas ela não deu nenhuma chance e ele pensou que ela fosse embora. E depois que ela fala que pensou que era apenas mais um cara chato tentando se aproximar, ele fala que eles deveriam esquecer tudo isso e pede para ela entrar no carro. E ela ainda se faz de difícil, mas depois acaba entrando no carro. E dentro do carro, quando ele começa a fazer algumas perguntas pessoais do tipo aonde ela trabalha, ela pergunta para ele se ele está querendo pagar as contas dela. Ele fala que só está tentando saber mais sobre ela, mas que realmente está parecendo que ela está querendo que as contas dela sejam pagas. Ele fala que sente muito que ela seja uma interesseira e fala para ela aprender a pagar as próprias contas dela. Vamos ver o que o Nair Price vai aprontar dessa vez, se fazendo passar por morador de rua. E quando ela se aproxima dele, ele começa perguntando se está tudo bem e em seguida pergunta se ela pode ajudar em alguma coisa. E ela fala para ele que vai dar uma olhada no carro dela para ver se encontra alguma coisa para ajudar.
E depois que ele agradece, ela pergunta o que ele vai fazer com esse dinheiro. Comprar alimento. Alimento. Ué. E quando ela pergunta por que ele está ali, ele fala que até não gosta muito de falar sobre isso, mas ele terminou com a namorada dele e acabou ficando sem nada, e que está procurando trabalho, mas que está difícil de encontrar. Em seguida, ele fala também que ele só está precisando encontrar uma namorada de verdade e que ela se encaixa perfeitamente no que ele está procurando, e pergunta qual o nome dela. Ela até dá o nome para ele, mas percebendo que ele está querendo mais do que uma esmola, ela começa a se afastar. E depois que ele pergunta se ela tem namorado, ela diz que sim e fala para ele que ela precisa ir embora. E agora é o momento em que ele troca de roupa e vamos ver se perto da Lamborghini as coisas vão mudar. E ele fala aqui agora que nós vamos descobrir se ela realmente tem namorado. E agora, quando ela se aproxima do Nair, ele fala pra ela: "E aí, gata?" Já ela diz pra ele: "Calma aí, esse carro é seu." Ele fala que não estaria sentado no carro se o carro não fosse dele. E confusa, ela fala pra ele que ainda há pouco ele estava ali sentado no chão. Ele fala que preferiu ficar perto do carro dele e pergunta se ela vê algum problema nisso. Ela fala que não e diz que o carro dele é muito bonito. E fala pra ele que ela gostaria de dar uma volta. Mas ele fala que não tem certeza, afinal de contas ela disse que tem namorado. Mas agora ela tanto fala que tem namorado, quanto também parece estar disposta a fazer de tudo que for necessário para poder entrar no carro. E dentro do carro, depois de algum tempo, ela fala para ele que ele poderia levá-la para fazer compras. E ele pergunta para ela o que fez ela pensar que ele ia gastar dinheiro com ela. E quando ele fala pra ela que ele tem namorada, ela fala que tem certeza que ela pode ser uma namorada bem melhor pra ele. Ele fala que isso tudo tá muito confuso, porque primeiro ela pede pra ele fazer compras pra ela. E depois, mesmo ela tendo namorado, ela fala que ela seria uma ótima namorada pra ele, ainda que ela acabou de conhecê-lo. Ele pede ela pra sair do carro, mas ela fala que não vai sair do carro. E depois que ele fala novamente, ela pergunta se pelo menos ela poderia tirar uma foto. E ele fala pra ela que não deixa interesseiras tirar foto com o carro dele. Ela diz pra ele que ajudou ele no início. Ele fala que isso não significa nada, que ela deu uma moeda pra ele e agora tá querendo levar o dinheiro dele embora. Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Tá nervoso? Tá? O David já começa o vídeo deixando a garota constrangida. Primeiro ele pergunta se ele também pode sair na foto, e depois pergunta se ela quer que ele tire a foto. E quando ela diz que não, ele pergunta se ele não parece um cara do bem. E depois que ela pergunta por que ele se importa com isso, ele fala que é um tipo de cara que gosta de ajudar. E quando ele tenta se apresentar, ela fala que não vai apertar a mão dele. E quando ele fala pra ela que só gostaria de dar uma volta com ela pra poder conversar, ela fala que não vai nem apertar a mão dele, muito menos sair com ele. Agora, depois dela ter dito não estar interessada com tanta certeza, será que o David ainda tem alguma chance? Pessoal, é como dizem, quando você menos espera, o amor pode acontecer. E agora ela volta e oferece o número pra ele. Não tem vergonha na cara não, isso é essa vergonha, isso é essa vergonha. E enquanto ele pega o número dela e as redes sociais, ele acaba descobrindo que ela é modelo.
Ele fala que não entendeu muito bem o que aconteceu ali atrás porque ela parecia mal-humorada ou simplesmente tímida. Ela fala que ele estava tentando levá-la para sair, mas de uma forma muito clichê. Então, resumindo o que ela disse, você até pode ser clichê, mas não faça isso se pelo menos você não tiver um Porsche. E depois que ele fala pra ela que ela foi muito rude no começo da conversa, ela diz pra ele esquecer o que aconteceu no início e fala que eles poderiam sair pra algum lugar. Ele pede ela pra dar uma volta. Em seguida, ele fala que tem um canal no YouTube e pergunta para ela se ela gostaria de participar. E termina dizendo que no caminho eles conversam melhor sobre isso. E como eu estava dizendo para vocês, o amor é lindo, não é verdade? O Daniel dá um oi pra essa garota, fala que é um prazer conhecê-la e pergunta o nome dela. Ele pergunta se ela estava fazendo compra nas lojas, e depois que ela diz que sim, ele pergunta se ela mora ali perto. E quando ela responde que mora ali perto, ele pergunta em qual cidade. E ela diz pra ele que mora em Summerlin. E ele fala que conhece e diz que é perto de Las Vegas. E em seguida ele fala também que vai ser sincero e vai direto ao ponto, e convida ela pra jantar. Mas ela fala pra ele que acha que não. Ele fala que quer se tornar amigo dela e conhecê-la melhor. Ela fala que acha melhor não e que eles são muito diferentes. E ele pergunta diferente como e pergunta também se tem alguma coisa errada com ele. E ela fala que pelo jeito que ele se veste, que a máscara dele até parece uma calcinha. Que viagem é essa, véi? Ela fala pra ele que dá pra ver que os dois são muito diferentes. E ele pergunta se é por causa da roupa e ela diz que sim. Ele fala que sinceramente achou muito superficial da parte dela e que não faz muito sentido. Ela pede desculpas e fala pra ele que só está tentando fazer os dois não perder tempo. Mas só foi ele se aproximar do carro e ela pergunta se o carro é dele. E depois que ele fala que o carro é dele, ela fala que pensando melhor, talvez os dois possam fazer alguma coisa. Ele fala, sério, o quê? Ela diz pra ele que no começo talvez ela tenha tido uma impressão errada sobre ele e pergunta se ele quer dar uma volta. E quando ele pergunta se ela quer entrar no carro, ela diz que sim. E agora, muito mais interessada em saber sobre ele, ela pergunta de onde ele é. Ele muda de assunto e fala que vai ser sincero com ela, e diz que ela vai precisar sair do carro porque ele não gosta de interesseiras. E quando ela pergunta se ele disse interesseira, ele fala que sim e pede para ela sair do carro. E depois que ela pergunta se ele está falando sério, ele diz que sim e fala que os dois sabem que ela só está ali por causa do carro. E ele termina dizendo que agora ela está fazendo uma cara tão feia que seria melhor também colocar uma máscara. Não vai esquecer de deixar o gostei e nem de se inscrever no canal, porque assim vocês não perdem os vídeos novos aqui do canal. Obrigado por assistir o canal Universo Surpreendente e até o próximo vídeo.